O dever. Lázaro, Paris, 1863. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo, em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral e não ao dever que as profissões impõem. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Suas vitórias não têm testemunho e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre arbítrio. Este aguilhão da consciência, guardião da integridade interior, o adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como este dever pode ser determinado, onde ele começa, onde termina, o dever começa precisamente no ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite em que não desejareis vê-lo transporto em relação a vós mesmos. Vou precisar dele. Boa noite. Primeiro, boa noite pessoal de casa também, né? Sempre esqueço disso, mas tudo bem. Achei que eu ia estar mais nervoso, tá? Mas eu estava tão zen que eu cheguei aqui, não fui nem pegar o microfone, né? Se o Robson não tivesse lembrado, ia ser um mico para nosso making off aí. Tentei, né? Mas não consegui. Bom, mas vamos lá, né? Palestra de hoje, então, ouvir o Evangelho ou entendê-lo? Eis a questão, né? Parece uma dúvida shakespeariana aí, né? Ser ou não ser. Porque, eis a questão, né? Me ocorre uma história que aconteceu com Chico Xavier, que vem muito a calhar, assim, né, com o que vai ser falado aqui hoje, que é sobre como utilizar o Evangelho, né? Até essa história, se não me engano, deve ter no filme, não estou lembrado agora, mas no livro sobre a vida dele. Que Chico estava lá no centro espírita que ele trabalhava, e de repente chegaram, se não me engano, foram 2 ou 3 moças em casos obsessivos muito fortes, assim, né, até de subjugação. Tipo, elas não tinham mais controle sobre o próprio corpo, né? O espírito que estava obsediando já tinha tomado conta de todas as faculdades dela. E Chico falou, né, para um de seus ajudantes: se eu não conseguir doutriná-la, aplique-lhe o Evangelho, né? E de repente, Chico não conseguiu, né? Chico começou a tremer, né? Começou a incorporar o espírito para se comunicar, e começou a tremer todo, e veio o ajudante dele: o que eu faço agora, né? Aquele calhamaço de papel na mão, foi lá e aplicou o Evangelho na cabeça do Chico, né? Não era bem isso que ele estava querendo, mas foi uma das utilidades que ele encontrou para o Evangelho naquela hora. Então, só para descontrair um pouquinho aí, foi uma historinha bem estranha, né? Mas aconteceu, foi verdade, tá? Vamos lá. Então, o Evangelho, né? O que é o Evangelho? Será que o Evangelho é apenas um livro, como aquele rapaz que estava tentando ajudar Chico naquele fatídico dia, né? Pensou que era apenas um livro, ou um pouco de papel, algumas palavras soltas ao vento, né? Eu fiquei pensando sobre o que seria o Evangelho, tá? Confesso que pensei bastante, tá? Nesses últimos 30 dias aí, desde que eu tive esse tema foi me incumbido esse tema para passar para vocês, e eu fiquei pensando realmente assim, poxa, esse tema complicou a minha cabeça, tá? Porque eu gosto de umas coisas mais lógicas, mais teóricas, vamos dizer assim, e essa é uma coisa bem mais prática, né? Bem diferente do que a minha vivência. E aí eu cheguei na seguinte conclusão, meu entendimento, tá?
O Evangelho, se nós formos analisar tudo que está escrito nele, né, eu já li ele uma vez, tá? Comecei a reler novamente, não sei se vocês já fizeram o mesmo, ou quem já fez isso, é muito interessante, tá? Mas na época que eu li, eu era muito jovem, tem 19 anos, foi bastante tempo atrás, mais de uma década atrás. Então, estava começando a entender o que era o Espiritismo, começando a estudar o que eu ouvia falar por aí, o que eu ouvia falar em livros, que eu ouvia falar no centro espírita que eu tinha começado a frequentar, o que alguns amigos me comentavam, né? E naquela época eu não tinha esse entendimento. Mas, analisando hoje, tá, lendo até o ponto que eu parei de ler agora recentemente, o Evangelho, no meu entendimento, seria a receita pronta, vamos dizer assim, né? Muita gente quer uma receita pronta de como viver essa vida, de como se comportar, de como agir, de como ter sucesso, de como ser feliz. E o Evangelho nada mais é do que isso, tá? É essa receita pronta. Todas as palavras que tem nele, todos os ensinamentos, todas as histórias, todos os exemplos se aplicaram naquela época, né? Na época de Jesus, que foi transcrita por Allan Kardec, né? Foi através dos médios psicográficos, e se aplica hoje em dia, tá? Vamos usar um exemplo aí, para ficar mais fácil de entender. Exemplo do Evangelho agora. Questão do homem de bem, né? Questão do homem de bem. Lá no, se eu não me engano, é o capítulo 17, tá? Posso estar enganado, tá? Mas vamos dizer que é o capítulo 17. Lá dentro tem esse texto, o homem de bem. Até foi tema de um curso aqui da casa, foi um curso bacana que eu cheguei até... comecei a fazer, mas por falta de... Acho que começou com 5 pessoas e terminou com 2. Né? Coitado que era o Beto Carrilho que estava dando o curso na época, ficou acho que até um pouco frustrado com isso. Mas realmente era um curso bem interessante, tá? Porque ele debatia cada parágrafo desse texto. E se a gente pegar esse texto do homem de bem, a gente vai ver, tem algumas coisas, vou tentar puxar na memória, tá? Não lembro de cabeça assim 100%. Mas lá fala, né? Você fez todo o bem que você poderia ter feito, você deixou de fazer, você não fez o mal que você poderia ter feito, né? Ou deixou de fazer o mal. Você fez as suas reflexões, né, diárias no final da sua jornada, né? Aquilo que Santo Agostinho já nos fala, né? Por que a gente não chega no final da nossa noite, né? Pouco antes de dormir, ou bem antes até, né, se for para a gente não acabar dormindo, fazendo a reflexão, né, pesar os prós e os contras do nosso dia, né, para ver onde a gente está, se a gente foi melhor ou se a gente foi pior, e o que a gente precisa melhorar a partir do dia seguinte. Tá, esse é um exemplo assim do que bem básico, tá, do que a gente pode usar o Evangelho no nosso dia a dia. Ou tem outros exemplos, tipo... o argueiro e a trave no olho, né? Muitas vezes a gente apenas enxerga o defeito do outro. Muitas vezes a gente só enxerga o defeito do nosso marido, da nossa esposa, do nosso filho, da nossa filha, do nosso pai, da nossa mãe, do nosso irmão, né? Das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente não enxerga o nosso próprio erro, né? Para nós estamos sempre certos. Teimoso é quem teima comigo, né? Aquela velha frase que a gente gosta muito de usar. Então, a gente está sempre certo e é isso. E o que o Evangelho nos ensina, né? Se a gente for pensar, além de trazer toda essa receita pronta, ele nos ensina conduta moral, né? Baseado em Jesus. Aí tem uma imagenzinha dele mais descontraída, né? Geralmente a gente pega aquelas mensagens da internet bem sisudo, né? Ele está sempre sério, né? Mas Jesus não deixou de ser um ser encarnado, né? Um ser que estava na carne também. Até ontem a gente comentou isso, foi comentado pelo André aqui no curso de Espiritismo, que Jesus também teve encarnado. Toda a preparação que ele teve, né, para poder encarnar, assim como todos nós tivemos, né, a dificuldade que foi nos prepararmos para estarmos aqui encarnados. Porque quando estamos do outro lado, nossa vida é muito diferente, né? A gente não tem as limitações que um corpo físico impõe. Mesmo tendo essas limitações, muitas pessoas ainda têm um poder mental tão grande que acabam criando ilusões, criando seus próprios mundos particulares, né? E falava-se justamente disso, né? Da dificuldade que foi ele baixar a vibração dele para poder encarnar aqui nesse planeta. E ele veio, né?
E ele veio trazer o quê? A boa nova, que seria o Evangelho, né? Que depois foi transcrito pela Igreja Católica, por outras instituições religiosas, e por fim veio parar no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que a gente procura seguir, o que a gente adota dentro da nossa filosofia. E tudo que está aqui dentro, tudo que foi baseado no Evangelho foi na vida desse homem, tá? Jesus Cristo. Então toda a conduta que ele teve durante a sua vida foi transcrita. Todas as parábolas, né? Talvez não todas, vamos dizer assim, mas as principais, as que foram lembradas, as que marcaram as pessoas daquela época. E essa receita pronta, né, nos faz ter isso, essa conduta moral, como é que eu vou dizer assim para vocês? A gente não seria uma imitação, né, do que foi Jesus Cristo, mas seria uma imitação, não é bem a palavra, seria um modelo, né, um modelo a ser seguido. Claro, a gente sabe que a gente não vai conseguir, mesmo porque nós temos nossos pensamentos que são ainda perturbados, né, perturbatórios, nós temos as nossas atitudes, nossos atos que nos fazem errar diariamente, diariamente, às vezes uma vez atrás da outra, principalmente em família, né, até mesmo nos locais que nós trabalhamos ou com amigos. Isso acontece muito, né? Acontece comigo, deve acontecer com vocês também. Então, o Evangelho seria basicamente isso, tá? Um entendimento bem simples, tá? Para tentar deixar bem claro para vocês o que... Esse é o meu entendimento, tá? Talvez vocês pensando sobre o assunto, que eu gostaria que vocês pensassem, né? Depois chegassem em casa, fizessem algumas reflexões durante a semana, pelo menos até a próxima palestra, né? Pensassem sobre isso, né? O que é o Evangelho na vida de vocês, para que ele serve e por que usá-lo, né? Então vamos lá. Eu acabei assim nessas reflexões pensando em uma outra situação. O Evangelho, com esse título que foi dado, né, ouvir o Evangelho ou escutar ou entendê-lo, eu pensei que ele pode ter 3 fases, tá? Talvez tenha mais, talvez não tenha essas 3 fases, talvez seja um equívoco da minha parte. Mas a primeira fase que eu acabei identificando seria ouvi-lo. O que seria esse ouvi-lo? Né? Que a gente tem um livro em branco. Então o Evangelho nessa fase de ouvir é aquela fase que para nós vai passar em branco. A gente não vai entender, a gente não vai compreender, apenas vai entrar por aqui e sair por aqui. Então até tentei pesquisar no Google uma figura que fosse mais engraçadinha, tá? Mas na hora veio essa daí e ficou essa daí. E como é que a gente pode identificar que a gente está nessa fase de apenas ouvir? Né? Foi falado, acho que foi na última palestra, foi até o Fernando que falou isso. Muitos de nós, acredito que todos que estão aqui, né, pelo menos, tentem fazer o Evangelho no lar. Né? Pelo menos eu tento, ultimamente até praticamente diariamente, tá? Até tenho que agradecer só porque os últimos 30 dias aí, sei lá, se falhou umas 3, 4 vezes foi muito, mas é uma experiência bem legal, tá? Antes eu fazia uma vez por semana, male, tá? E agora eu faço praticamente todo dia e mesmo assim ainda repete vários temas, tá? A pessoa vai lá, abre a esmo, né? Pega aqui o Evangelho e abre a esmo. Ontem ainda caiu um tema que caiu na semana passada. Dar-se-á muito a quem tem. Né? Eu fiquei assim, poxa, então talvez na semana passada eu só ouvi. Agora nessa semana é para eu começar a entender. Talvez na próxima semana caia de novo, que é para eu começar a praticar. Mas voltando a essa questão, tá? Só um exemplo para vocês. Então todos nós, vamos supor, né? E acredito que vocês façam também, o Evangelho no lar. E a gente está nessa fase do ouvir, né? E o que acontece? A gente se prepara para fazer o Evangelho, né? No começo é beleza, né? A gente vai lá, marca o horário, combina com a família, né? Prepara a água para fluidificar, faz uma oração bacana, faz uma boa leitura e de repente a gente faz a oração final, né? Ninguém comenta nada, todo mundo fica em silêncio. Não que seja necessário comentar, né? Nem refletir naquele momento, mas é possível. E a gente fica naquela empolgação inicial, né? Falo por mim, tá? Quando eu comecei a fazer.
E depois o que acontece? Depois a gente começa a deixar o nosso evangelho para depois, sempre depois, né? E como o Fernando falou, em vez da gente fazer o evangelho antes da novela das 8, né, que começa às 9h30, a gente faz o evangelho sempre depois, bem na hora de dormir. Então a gente está lá deitadinho na cama, né? Deitado, né? Não é nem sentado, porque se está sentado já fica difícil de deitar, né? Mas está lá deitado, assim, com o livro aqui assim, né? Cabeça assim, e de repente começa a ler e puf, cai, né? Aí tá o marido ou a esposa do lado, dorme também, né? Porque vai fazer o quê? Aí vai acorda de manhã com o livro no peito, né? Assim, meu Deus, o que aconteceu? Desdobrei, né? Desdobrei. Sou médium, desdobrei. Pois é. E nessa fase a gente acaba apenas ouvindo, né? Male ouvindo, né? Acaba querendo fazer outras coisas, a gente tem outros interesses, outros desejos, outros anseios, e acaba deixando isso de lado. E além do Evangelho no Lar, a gente também tem as palestras, né? Principalmente aqui da casa, que todas elas, se a gente for analisar, falam um pouco do nosso cotidiano, né? Do nosso dia a dia, das vivências de cada palestrante que vem aqui, tenta passar um pouco da sua vivência sobre o que está vivendo naquele momento, sobre aquele tema. E essas palestras também muitas vezes a gente só ouve, né? Não coloca em prática, não tem reflexão. A gente continua a errar, continua a fazer coisas erradas, ter pensamentos errados e fica se perguntando, meu Deus, né? Fica reclamando, meu Deus, por que não acontecem coisas boas comigo? Né? Eu estou fazendo por merecer? Eu estou me esforçando para que isso aconteça? Não, né? Só estou vindo ouvir, para mim está sendo pérolas aos porcos, né? Vem o conhecimento, mas eu não uso para nada. E a gente vai enrolando, né? Vai enrolando. Mas um dia, né? Quem sabe chega a hora certa, né? A hora certa que a gente começa a entender. Quando a gente começa a entender, a gente já começa a preencher aquele livro, né? Ou melhor, aquele livro começa a preencher o nosso tempo, os nossos pensamentos, né? Não é nem o nosso tempo, são os nossos pensamentos. E aí a gente vai perceber assim, que de repente a gente vai estar, sei lá, trabalhando e vai acontecer alguma cena, vai acontecer algum momento durante o trabalho e vai vir algum pensamento que lembre aquele exemplo que o Evangelho nos trouxe naquela semana ou naquele dia que a gente acabou fazendo com os nossos familiares ou fazendo sozinho mesmo. Muitos devem ter o hábito também de fazer o Evangelho antes do trabalho, né, antes de começar a trabalhar, que é legal, tá? Já fiz isso também, dá um resultado bacana. Não tenho feito mais, tá? Mas já teve uma época que eu fiz. E a gente vai acabar lembrando, né? Poxa, lembrando, né? Um evangelho que tem acontecido frequentemente para mim é aquele que fala sobre a caridade, né? Não deixe sua mão esquerda saber o que sua mão direita dá. Né? Então, às vezes a gente fica pensando, poxa, tu acaba, como é que eu vou dizer assim? Como é que eu vou usar a palavra para não parecer muito clichê, né? Você acaba se defrontando com uma situação que você precisa ajudar uma pessoa, né? Mas você sente que é um dever seu ajudar, não quer que aquela pessoa te reconheça, não quer que aquela pessoa te agradeça, né? Muitos de nós somos assim, né? Outros não, outros precisam do agradecimento, precisam do elogio, mas muitos pensam dessa forma, né? De ajudar, mas sem ter o reconhecimento, só pelo simples ato de ajudar, né? Sem que ninguém saiba. Então, pode ser que aconteça esse momento e venha essa mensagem na cabeça de vocês, né? Poxa, isso caiu no Evangelho para mim, que legal, estou começando a entender o que é essa questão de fazer com a direita sem que a mão esquerda saiba, né? Ou qualquer outro exemplo do Evangelho, né? Esse mesmo que eu citei no começo ali, dar-se-á a quem mais tem, né? A gente pode levar ele para tudo na vida, né? Pode ser para o lado espiritual, pode ser para o lado material, pode ser para o lado afetivo. Se a gente for pensar no lado espiritual, quanto mais a gente está recebendo de ensinamento, quanto mais a gente está recebendo de conhecimento, e quanto mais a gente está entendendo aquilo, quanto mais a gente está praticando aquilo, mais a gente vai receber de retorno, mais a gente vai receber de proteção, mais a gente vai receber de entendimento. E a mesma coisa nos outros lados, né? Na parte afetiva também, quanto mais a gente dedicar o nosso tempo, o nosso carinho, a nossa atenção à pessoa que está ao nosso lado, seja um filho, seja um cônjuge, seja um pai, uma mãe, um avô, uma avó,
mais a gente vai estar recebendo aquele sentimento em retorno, né? Então essa parte do entender já começa a acender uma luzinha na nossa cabeça, já começa a dar um clique. E a gente já começa também a ter uma vontade maior de querer vivenciar aquilo todo dia, né? A gente teve aquele clique um dia, depois teve outro, depois já teve outro insight, depois já linkou com outra coisa, e a gente começa a querer viver aquilo, começa a ter a vontade. E aí a gente chega num outro dilema, né? A gente já passou pelo ouvir, pelo entender, e agora a terceira fase, né? Vivê-lo. Né? Que eu acredito que seja a fase mais difícil que a gente vai enfrentar, tá? Posso dizer para vocês assim que não estou nem perto dessa fase, tá? Ainda mal e mal consigo entender o que acontece comigo, o que acontece com cada mensagem que eu recebo. Tanto que eu falei para vocês, né? Às vezes repete semanas a semanas vários títulos, várias mensagens repetidas, né? Porque ainda não caiu a ficha, ainda não deu o clique, ainda não acendeu a luzinha. Mas comentando assim sobre o vivê-lo, tá? Digamos assim que seja uma imaginação, né? A gente imaginando o que é essa questão do vivê-lo. O que seria viver o Evangelho? Seria seguir realmente a conduta, o modelo que Jesus nos deixou, né? Seguir toda essa história que nos é narrada. E aqui eu coloquei algumas imagens, tá? Para tentar explicar com imagens, né? E com um pouco falado, o que seria isso. Aqui nessa primeira imagem a gente tem uma imagem do filme chamado A Corrente do Bem. Não sei se vocês já assistiram esse filme, é um filme um pouco antigo talvez, deve ter uns 10 anos para mais. Esse menininho até já fez outros filmes mais famosos aí, até aquele Inteligência Artificial também. E eu vou tentar contar mais ou menos a história, tá? Eu já assisti esse filme há muito tempo atrás, muitos anos atrás, não lembro mais o nome dos personagens, lembro por cima a história, tá? O que acontecia? Esse menino, ele vivia numa cidadezinha, né, ele estudava numa escola, e de repente ele deu um clique na cabeça dele que ele queria fazer o bem. Né? E todo o bem que ele fazia, as pessoas queriam agradecer a ele, queriam dar algum retorno para ele, alguma recompensa. Mas ele não queria isso. O que ele queria? Ele queria que aquela pessoa fosse lá e fizesse um bem para outra pessoa. Né? E que aquela pessoa também não cobrasse reconhecimento, não cobrasse nada em troca. E passasse aquela mensagem, né? Para outra pessoa fazer o bem, ela fazia o bem e pedia para outra pessoa fazer o bem, e assim ia. Então ali, se vocês observarem, talvez está pequenininho, mas em cima vai estar lá, né? Eu, né? Fiz o bem para 3 pessoas, daquelas 3 pessoas, mais 3 pessoas fizeram bem. E assim mais 3 pessoas, e assim mais 3 pessoas, e aquilo virou uma árvore, virou uma corrente e foi embora. Né? Depois no final até... Não vou contar o final, vocês vão ter que pegar na locadora para assistir, tá? É mais legal. Mas é bem surpreendente, tá? Bem bacana o filme, assim, e eu acho que traduz bem essa questão, assim, de viver, né? De viver o Evangelho, de fazer o bem, de ser uma pessoa de bem, de desejar o bem, tá? A gente tem outros exemplos aqui, né? Tem essa questão dos doutores da alegria, que eles deixam assim, como é que eu vou dizer para vocês? Eu admiro muito esse trabalho, tá? Porque eles dedicam o tempo deles, muitas vezes voluntários, muitas vezes não são remunerados por isso, tá? Acredito que nenhum deles seja remunerado por isso, tá? Eles vão em orfanatos, vão em hospitais, obrigado, vão em associações de pessoas que têm câncer, né? De crianças que têm câncer, para trazer um pouco de alegria, né? Trazer um pouco de alento àquele sofrimento. Então eles dedicam o tempo deles, né? Também é um bom exemplo de como viver o Evangelho, né? Dedicar o seu tempo a dar um pouco de atenção ao outro, a fazer o seu próximo mais feliz. A gente tem lá um outro exemplo de um menininho, né? Empurrando provavelmente seu amiguinho, seu colega, né? Numa cadeira de rodas, né? Debilitado, com seus problemas, mas tem um outro que poderia estar fazendo outra atividade, fazendo outra coisa, e até achando aquele menino na cadeira de rodas insignificante, né? Que muitos de nós achamos isso, né? Muitos de nós vemos pessoas em dificuldade e achamos aquelas pessoas insignificantes, né? Tá tendo o que merece, nos achamos superiores muitas vezes. E ele não quis isso. Ele foi lá, está brincando com ele, está dando um pouco de atenção, está dedicando o seu tempo também. Tem uma outra imagem ali,
uma mão segurando um pouco de água, né, em forma de coração, que também seria isso, né, seria uma coisa mais abstrata, assim, se a gente for pensar. Que o Evangelho, que viver isso não é uma coisa palpável, né, a gente não consegue medir, a gente não consegue tocar, só vivendo que a gente vai sentir, que a gente vai vivenciar isso. Só para dar essa sensação para vocês. E por último, né, a imagem de Chico Xavier, que também foi comentado aqui no curso ontem. Se a gente for analisar, a vida dele inteira, ele viveu isso aqui, tá? Ele viveu tudo que está escrito aqui dentro. Todas as coisas que ele fez durante a vida dele, até nos momentos em que ele pensou em se revoltar, né? Que ele pensou em reclamar, que ele pensou em desistir, que ele pensou em jogar tudo para o alto e ser feliz. Não que ele não tenha sido, né? Mas ser feliz do modo que a gente está acostumado a acreditar que é a felicidade. Ele não desistiu, né? Ele levava a pancada do seu mentor espiritual quando ele reclamava de alguma coisa. Está reclamando por quê? Né? Ontem até foi citado aqui, né, a história de saúde dele, que ele tinha problema de catarata e sangrava o olho. Né? Ele pediu auxílio, né? Por que vocês não me ajudam a curar esse olho? Eu trabalho tanto, né? Aí veio o Emmanuel e deu a cutucada, né? Mas por que tu está reclamando? Tu tem outro olho ainda? Teu outro olho está bom? Para que tu está reclamando desse que está ruim, que está doente? Tem tanta gente que não tem olho, tanta gente que não enxerga, né? É uma pancada mesmo para a pessoa acordar, né? Para a pessoa entender o que é viver isso. E outras questões, né? Quando ele era criança, que ele sofria os maltratos e ele via a mãe desencarnada dele, a mãe biológica, e ela falava para ele, né? Meu filho, tenha resignação, tenha paciência, tudo isso vai passar. E ele foi, né? Foi, caía, tropeçava, levantava, caía, tropeçava, levantava. Isso foram 92 anos encarnados aqui nesse planeta, né? 70 e poucos anos escrevendo, psicografando e vivendo tudo isso, né? Vivendo a caridade, porque ele poderia ter sido milionário. Se a gente for analisar que as obras dele, que ele psicografou, venderam, sei lá, 30 milhões aí, 30 e poucos milhões de livros. Se ele ganhasse R$1 em cada livro desse, ele teria na conta bancária dele, quando desencarnou, 30 e poucos milhões de reais. Mas ele não tinha, tudo era doado. Ele realmente praticava o que ele estudava, ele praticava o que ele aprendia, ele praticava o que ele pregava. Que muitos de nós não conseguimos, né? Muitos de nós, que às vezes até estão aqui dando palestra, né? Me incluo nisso, tá? A gente não consegue. A gente vem aqui, fala, mas chega lá na hora de praticar, a gente patina, né? A gente patina, cai, aí levanta, ou vem algum colega e nos ajuda a levantar, ou vem algum familiar e nos ajuda a levantar, mas a gente continua patinando. E esse exemplo do Chico não aconteceu, né? Ele continuou em frente, patinava, caía um pouquinho, mas estava lá sempre firme. E aí vocês vão me dizer assim, Roberto, mas falar de Chico é fácil, né? Pô, Chico teve uma vida boa, foi uma celebridade, foi uma pessoa fantástica. Mas se a gente parar para pensar que ele também tinha os mesmos desejos, os mesmos anseios que a gente tem, né? De ser feliz, ele também queria ser pai, também queria ter uma família, também queria viajar, também queria conhecer coisas diferentes. Ele tinha tudo isso, ele tinha dentro dele, mas ele tinha duas escolhas, ele podia escolher dois caminhos, né? Era o caminho de se dedicar ao que ele veio, ou o caminho de ser feliz como a gente julga ser feliz, né? O que é felicidade para nós. E ele não quis isso, ele passou por todas as dificuldades, todas as complicações, e seguiu em frente, vivendo tudo isso que ele pregava. Bom, essa parte do vivê-lo seria isso, assim, tá? Mesmo porque eu também não tenho muito para falar sobre essa parte, porque eu também não consigo realmente, tá? Estou sendo bem sincero com vocês. Hoje eu consigo entender um pouco das coisas que eu leio, das mensagens que vêm, das coisas que acontecem comigo. Mas viver assim plenamente, essa questão do Evangelho, ser realmente um homem de bem, é difícil, né? Porque a gente tem pensamentos ruins ainda, a gente tem atitudes ruins, nós ainda somos factíveis, somos frágeis. Qualquer coisinha que acontece a gente já está reclamando, a gente já está pensando que, meu Deus, o mundo acabou, meu Deus, o que vai ser de mim agora? Será que desencarnar não é a melhor solução? Não, desencarnar não é a melhor solução.
né? Se a gente for parar para pensar, vai continuar tudo do outro lado. E se bobear numa intensidade muito maior. Porque desencarnado, os nossos sentimentos, as nossas sensações serão muito maiores. Nosso pensamento terá uma outra forma, não terá essa prisão que ainda é na carne, né? E eu queria deixar esse questionamento para vocês, tá? Onde eu estou, né? Onde vocês se encontram, né? Eu fiz essa reflexão, tá? Eu já sei onde eu me encontro. E para vocês também refletirem, né? Onde é que vocês se encontram nessa questão? Vocês ainda estão ouvindo? Vocês ainda estão entendendo? Ou vocês já estão vivenciando o Evangelho? Né? Como eu disse, é uma receita pronta, tá? Quem gosta de receita pronta, tá aqui. Tá tudo aqui dentro, tá? É só ler e botar em prática. Mas o botar em prática é o difícil, né? O entender já é o difícil. Imagina eu botar em prática. Parar para ouvir já é difícil, né? No nosso dia a dia tão corrido, na nossa vida, nosso cotidiano aí, que a rapidez das informações são tão grandes, o nosso pensamento hoje em dia é muito mais rápido do que era antigamente. Mas vamos lá. O que tem mais aqui para vocês? Tá. Eu coloquei aqui a leitura de hoje, tá? Digitei lá rapidinho, né? Pode ser que tenha algum erro aí de português ou erro de gramatical, que eu também já não estava enxergando muito bem. E eu queria, vai dar tempo ainda, reproduzir ela para vocês novamente, tá? Só para vocês entenderem, tá? A Guiomar não vai me deixar mentir, né? 196, né? Obrigado. A Guiomar não vai me deixar mentir, tá? Ela chegou lá, Roberto, tens a leitura de hoje? Eu falei, não, mas vamos pegar. Pá, abriu e caiu aqui. Eu falei, ó, o dever. Aí ela me olhou, o dever, legal. Né? Então, eu até pensei em botar outros textos, tá? Botar outro trecho até do Homem de Bem, mas eu acho que esse aqui, já que caiu, né? Deve ter alguma mensagem pra gente aí, principalmente pra mim, né? Então, o dever. Vou ler para vocês aí, tá? Vamos fazer algumas reflexões durante esse momento. O dever é a obrigação moral, primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros. Então, nada mais é do que o Evangelho, né? O Evangelho é a nossa convicção moral, né? O nosso dever moral para conosco mesmo. Depois a gente ser um exemplo e uma atitude para os outros. Dever é a lei da vida. Encontra-se desde os menores detalhes, assim como nos mais elevados atos. Refiro-me apenas ao dever moral, e não ao dever que as profissões impõem. Muitas vezes nós queremos ter uma boa conduta no nosso trabalho, mas e a nossa conduta em casa, e a nossa conduta em família, e a nossa conduta nos nossos círculos sociais de amigos, né, mais próximos, a gente deixa a desejar. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, pois se encontra em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Então, para a gente seguir o Evangelho, a gente ainda sofre tudo isso, né? A influência dos nossos interesses, dos nossos desejos, das nossas vontades. E isso fala aqui também, né? Das seduções, do interesse e do nosso coração. Suas vitórias não têm testemunho e suas derrotas não estão sujeitas à repressão. Então, assim, quando a gente faz uma coisa de bem, a gente não pode exigir um louro, né, da vitória, não pode exigir o reconhecimento. A gente tem que se resignar e botar o orgulho dentro do bolso, né, e aceitar que realmente a gente fez o bem e isso que basta, a gente não precisa ser reconhecido por isso, né? Agora aquele que faz o bem e quer ser reconhecido, desculpa, mas aí está muito equivocado ainda. O dever íntimo do homem é governado pelo seu livre-arbítrio, né? Esse aguilhão seria um estimulante, né? Seria uma provocação da consciência, guardião da integridade interior. O adverte e o sustenta, mas permanece muitas vezes impotente perante os enganos da paixão. Então a gente tem o livre-arbítrio para fazer o que a gente quer com aquilo que a gente aprende, com aquilo que a gente escuta, com aquilo que a gente compreende. E aí a responsabilidade volta a ser nossa, né? Se é o nosso livre-arbítrio, tudo que a gente fizer vai voltar contra a gente, seja bom, seja ruim. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem, mas como esse dever pode ser determinado, onde ele começa, onde termina. O dever começa precisamente do ponto onde ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Aqui ele já faz uma reflexão, né? Onde começa o dever, o que é o dever, onde termina, né? Por que ele é determinado? Então, nosso dever vai até onde começa o direito do outro também, né? Isso a gente já aprende desde pequeno. E termina no limite em que não desejais vê-lo transpondo em relação a vós mesmos.
ele termina no limite da nossa, vamos botar assim, insignificância, né? Se a gente for analisar bem, né? No limite que a gente tem, que a gente representa para o todo universal que a gente está vivendo hoje em dia. Então essa era a mensagem, tá? Eu tenho mais um videozinho para passar, uma coisa bem curtinho, tá? Ele é uma música, na verdade, uma música de Nando Cordel, se chama Homem de Bem, que ele musicou alguns trechos do Evangelho. Vai aparecer as letras ali, tá? Vocês podem até acompanhar aí. Não vou pedir para cantar, tá? Porque aí seria pedir muito, mas é legal, tá? Eu gostei da letra, gostei da música. O dia que vocês tiverem a oportunidade de pegar na internet, é bacana. Deixa eu só regulou lá. Ver se vai. Não deu tempo de tirar, tá? Mas foi até bom, que quem fez esse vídeo é uma casa espírita lá de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul. O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e caridade, de pureza e de bondade. Interroga a consciência se essa lei já violou. Não comete o mal, tem fé em Deus e na bondade. Sabe que nada acontece sem a sua permissão. Tem fé no futuro e por isso coloca os bens espirituais acima desses bens só temporais. Quando nas dores da vida e nas decepções aceita sem murmurar, porque são provas ou expiações. Encontra benefícios nos serviços que prestam, nas lágrimas que secam e nas consolações. Seu primeiro impulso é de pensar nos outros antes de si, antes dos seus. É bom, benevolente, humano e muito mais. Tem de raça, tem de crença, distinção ele não faz. Respeita todas as convicções. A caridade sempre é seu guia. Não tem ódio nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa todo dia. É indulgente com as fraquezas alheias. Não procura defeitos nos outros. Estuda suas próprias imperfeições. Trabalha sem cessar para combatê-las. Não se envaidece com a sorte ou com os dons pessoais. Usa, mas não abusa dos bens materiais. Se tem alguns dependentes nas relações sociais, trata com benevolência e muita paz. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É um homem de bem, é um homem de bem. Quem
plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. É o homem de bem, é o homem de bem. Quem plantar vai colher, vou lutar, vou crescer, vou chegar lá também. Isso aí. Só. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? Espero ter sido claro, assim. Como eu falei, meu negócio é mais teórico e essas coisas mais práticas para mim já fica um pouco difícil, tá? Mas queria agradecer, né? Dizer para vocês ficarem em paz esse resto de semana aí. A gente se vê aí no domingo. E assim, baseado naquela música ali, a gente analisar, né? Se parar para pensar se já não está na hora da gente começar a parar de perder tempo, né? E realmente começar a trabalhar por nós mesmos, né? Por aqueles que estão ao nosso lado. Então era isso aí, tá? Obrigado.